Que tal você aprender a cortar a fofoca? Isso mesmo, a cortar esse momento na sua vida. Vem comigo que eu vou te explicar, baseada no livro da semana, indicado no pior ano da sua vida, como é que a gente faz isso. Vem! Olá você, muito bom ter você por aqui. Meu nome é Milena Aquino. Você está no canal Mi Aquino Leitura Ativada, que é o canal que é dedicado à leitura, a ativar pessoas a fazerem leitura. Então seja muito bem-vindo, fique bem aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, calma, não se inscreve agora não, espera um pouco, ouve como é que eu vou te apresentar o livro, ouve como eu vou falar, me analisa e depois se inscreve. Agora, se você já é inscrito, eu quero te pedir, começa dando aquele seu like, sabe? Você já me conhece, já sabe como é o meu jeito de apresentar o livro aqui no YouTube, e eu faço isso sempre em 4 passos, que é para ficar simples o entendimento, sem resumo, igual aquele que a gente fazia na escola, ler o texto assim, tal, todos os textos, todas as páginas, não. E eu faço isso, baseada na teoria do Moshe Adler, que eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar no card para você também. É o seguinte, o livro de hoje é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenbach. Nome próprio, né? E dessa vez eu esqueci de botar o Google para repetir o nome para eu poder ouvir. Mas a próxima vez eu não vou cometer esse esquecimento de novo. Agora uns detalhes sobre o livro. O livro tem 360 páginas, o livro tem 13 capítulos, o livro tem poemas, o livro tem música, o livro tem exercícios, onde o autor vai conversando com você, pedindo para vocês fazer círculos nas respostas, e ele vai conversando assim durante todos os capítulos. O livro tem um prefácio emocionante, na minha opinião, e tem um agradecimento muito interessante. Por que o prefácio é emocionante? Porque a pessoa que escreveu o prefácio sobre o autor, ela fala que ele era muito mais que só uma técnica de comunicação. Ele vivia, além da técnica, ele vivia a prática sobrenatural e espiritual do que é comunicar-se. Isso me chamou muito a atenção no prefácio. E eu já tinha lido esse livro, mas essa semana eu vi coisas que eu nunca tinha visto. E o agradecimento, por que ele me chamou a atenção também? Ele me chamou a atenção porque o próprio autor escreve lá, agradecendo, né, a uma pessoa, que eu esqueci o nome, mas ele fala assim que essa pessoa abriu os olhos dele para enxergar a psicologia de outro jeito. Não a partir das patologias, mas a partir de outra forma, de uma forma criativa, na minha opinião. Enfim, depois desses detalhes do livro que eu trouxe para vocês, depois de me abrir assim um pouco sobre as partes do livro, né, e falar a minha opinião, como eu me senti tocada lendo essas coisas, eu preciso, e agora, né, é com dever. Eu escolho usar a técnica do Moshe Adler para apresentar um livro, então eu preciso focar nela. Eu escolho focar nela e vou apresentar para vocês agora. Qual é o tema central do livro, gente? O tema central do livro é apresentar a comunicação não violenta, que visa que nós estejamos com os relacionamentos menos violentos, com as falas menos violentas. É isso. E eu vou falar para vocês 4 frases que eu posso falar um pouco sobre comunicação violenta, sobre essa teoria que eu peguei do livro. Este livro eu já doei, então eu não tenho ele aqui. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Esse livro mudou minha vida. Então vamos lá para as frases. Para as frases de conceitos sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta ajuda a nos comunicarmos com famílias, amigos, colegas profissionais. Porém, sua aplicação decisiva é a maneira como tratamos a nós mesmos. Então, outra frase para você agora. Comunicação não violenta não é apenas linguagem, não é apenas técnica. Ela é dinâmica, ela desestimula generalizações. Que conceito, hein? Outra frase. O objetivo da comunicação não violenta é um relacionamento baseado na sinceridade e na empatia. E por último, olha aqui essa frase. No início, podemos aplicar os componentes da comunicação não violenta de forma mecânica. Mas depois a gente vai ajustando e ajustando. Grava aí essa frase. Por que eu tô rindo, gente? Porque é sério. Eu me lembro de quando eu li esse livro a primeira vez, né? Então, vamos lá. Depois das frases, o que eu falo? Eu falo sempre, é verdade essa teoria? Eu consigo ver essa teoria em mim? Eu consigo ver no próprio autor, nos relatos dele? Eu consigo ver no mundo? Então, eu tô aqui para dizer para vocês que essa teoria é verdade. Eu consigo ver ela na minha vida. Eu consigo ver nos textos onde o autor dá os exemplos dos casos que ele viveu. Enfim, é verdade isso? É verdade sim, eu consigo provar. E eu quero já provar e dizer para vocês o seguinte. Eu
quando li esse livro, comecei a fazer de uma forma mecânica os passos. É sério. Eu comecei a fazer, era muito mecânico mesmo. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz isso. A primeira vez que eu fiz isso, eu tava no quartel conversando com os meus colegas e eu falei os 4 passos, assim, sabe? E foi muito mecânico. E quando eu tava agora relendo o livro de novo, eu vi que ele escreveu lá, o autor, que um dos colegas dele, que um dos casos que ele conta, a pessoa tirava um papelzinho e quando ela tinha algum problema, ela lia o papelzinho e falava conforme o papelzinho. Então é normal, assim, dá pra provar isso. Gente, eu fiz isso, sério mesmo. Eu tinha um papel, mas aí a gente tava na reunião, eu não levantei o papel, mas eu fiz tudo que tava no papel. Ou seja, eu provo essa teoria, essa teoria é verdade. Mas então vamos explicar a teoria no formato que fique mais claro pra você, que fique mais claro pra mim, tá certo? Então vamos lá. Sim, é verdade essa teoria na minha vida, eu consigo provar. Foi difícil, no início foi mecânico mesmo, mas depois eu fui evoluindo e pensando nisso. A teoria ela tem os componentes e ela tem os agentes. Vamos começar pelos componentes. Os componentes são 4, que é o observar. Observar o quê? O fato. Número 2, qual é o outro componente? É o sentir. Sentir o quê? Sentimentos. Qual é o outro componente? É o necessitar. Você tem uma necessidade. E o quarto componente é um desejo. Um desejo. O que você deseja? É isso. O que você deseja? Esses componentes são os passos que a gente deve seguir quando estiver falando, né? Ou quando estiver falando com alguém, ou quando estiver falando consigo mesmo, em silêncio. Tudo bem. E quem são os agentes? Os agentes sou eu e o agente é você. Nós podemos realizar comunicação não violenta. É muito interessante porque eu não tinha percebido esse aspecto na primeira leitura. Que eu poderia fazer a comunicação não violenta comigo mesmo, sozinho. Observando o que estava adjacente aos meus sentimentos. E eu não tinha me ligado disso. E outra coisa que eu não me liguei, que é o que você deve estar esperando aqui, é o quê? Como fazer para cortar a fofoca onde a gente estiver. Eu não tinha percebido isso, eu não tinha analisado isso. Sabe por quê, gente? Eu tinha um problema, eu estava focada em um problema. E eu não via as outras coisas. E claro, tem a página precisa onde ele fala, ó, a partir desse momento, nós vamos falar do processo para dentro de si. E eu não vi isso, eu desconsiderei. Tem a página específica, peraí que eu vou olhar a página. Olhei a página, ele fala o seguinte, até a página 156, ele é focado numa coisa. Depois ele é focado em outra coisa. E eu não me toquei dessa divisão, eu não me importei. Mas enfim, aquela parte lá é verdade. Eu já provei essa teoria. Essa outra parte que eu vou falar agora, que é sobre o título que eu coloquei aí, eu ainda não sei. Mas eu vou testar. E como eu tô postando um vídeo hoje, na sexta-feira, eu tô postando 2 dias antes, eu ainda não tive como testar. Mas é o seguinte, ele fala que é possível sim, a gente cortar. Eu fiquei chocada com isso que eu não tinha visto antes. Ele não usa a palavra fofoca, ele usa o fluxo de conexão. Então, ele fala assim, as palavras são produtivas, as palavras são frutíferas. Elas compõem um fluxo de conexão. Então, se as pessoas não estão desenvolvendo conversas que são frutíferas, ou seja, fofoca, na minha opinião, faça o quê? Interrompa. Sério, gente, ele fala isso. Interrompa. Eu vou falar exatamente a página, peraí. Ele fala, na página 210, interrompa o fluxo da palavra. Interrompa. Gente do céu. É impressionante essa parte, eu não tinha me tocado. Eu não tinha me tocado essa parte da teoria. Eu tinha me tocado assim, olha, para uma pessoa, numa comunicação com uma pessoa, você segue 4 passos e você vai seguindo isso que a comunicação não fica violenta. Beleza. Mas eu não tinha percebido esse comando do livro. É muito interessante. Ele fala assim, as conversas são para ser frutíferas. E se elas não estão cumprindo o fluxo das conexões. Então, interrompa. Então, ele dá um modelo como a gente deve interromper. É isso que eu não testei ainda, mas eu vou testar. E, gente, é o seguinte... Como? Como é esse passo a passo para você interromper, para você cortar mesmo a fofoca na sua vida? Primeiro eu vou falar aqui para vocês como é que aconteceu sem a comunicação não violenta. Eu cheguei e falei assim, olha, não quero saber de fofoca, não quero saber. A pessoa ficou irritada, brava, passou dias sem falar comigo. Agora, a partir dessa técnica aqui que eu vi na página 210 do livro, é assim que eu quero falar pela orientação do Marshall e que eu vou te indicar o passo a passo. Primeiro, interrompa. Segundo, fale a sua necessidade. Como seria falar a sua necessidade? Era o seguinte, fulano, me desculpe, eu tenho necessidade de me conectar com as pessoas. E nessa conversa, eu não estou tendo essa necessidade atendida. Olha só o nível. Aí o terceiro passo, que seria o quê? O terceiro passo seria, pergunte. Pergunte o quê? Você está tendo a sua necessidade atendida nessa conversa? Sim. Qual a necessidade atendida que você está tendo nesse papo aqui que nós estamos tendo? Aí a pessoa vai te falar. E se ela falar assim, tô tendo, na fofoca, né? Tô tendo uma grande necessidade atendida. Você ouve. Se não tiver com o seu
propósito com a sua necessidade alinhada a essa vaza. O vaza não está escrito lá não, mas o vaza é o que eu farei. E se a pessoa disser assim, não, eu não estou tendo a minha necessidade atendida. Aí você pega e fala o quê? Nem eu. Vamos falar sobre outro assunto? Caraca, gente, eu falei, nunca mais vou usar outro modelo. Então, essa teoria, pra mim, é verdade sim, em parte. Da primeira que eu já testei, eu já fiz isso várias vezes, ela funciona. Agora eu vou testar essa aqui, que eu acabei de ver nessa leitura nessa semana. Porque eu não tinha testado ainda. Gente, e daí esse livro na minha vida? E daí que eu vou testar esse passo a passo? Eu vou testar esse passo a passo. Eu vou fazer esse passo a passo. De interromper, de cortar as fofocas que eu encontrar perto de mim. Sério, eu vou seguir esse modelo, eu vou testar esse modelo, eu não quero saber, eu vou testar. E aí eu vou ver o que vai acontecer. Se a pessoa não gostar, é o problema dela. Mas eu vou estar expressando o quê? Eu vou estar expressando o quê? De uma forma não violenta a minha necessidade, dizendo qual é o meu propósito de vida, que é ter conversas de exploração mútua, que sigam o fluxo dos benefícios da palavra, que promovam uma conexão com os princípios. Ai, gente, que livro é esse? Me diz aí agora, você, tô te chamando agora para participar. Vamos fazer o teste? Vamos testar o modelo comigo? Vamos testar? Vamos testar cortar essa fofoca que a gente vê em todo lugar, chegando perto de nós. Toda hora. Vamos cortar usando esse modelo? O que vocês acham? Eu quero esse daí pra minha vida e agora eu te pergunto. Você quer testar comigo? Testa esse modelo. São simples os passos. Simples os passos. Vamos refazer. Interromper. Declarar a sua necessidade. Fazer a pergunta e esperar a resposta da pessoa. E aí, ou você fica lá ou você dá a vazão ao fluxo que tá em você. Você vai cortar o fluxo da fofoca. Diz aí se você vai testar sábio. Diz aí se você vai testar sábia. Eu vou entender que você vai testar se você escrever assim, sábio, T-O-M, que é sábio testando um modelo. O que vocês acham? Escreve aí pra mim. Se você chegou até o final, escreve sábio, T-O-M, que é sábio testando o modelo. Sempre eu deixo uma hashtag pra gente conversar, pra vocês dizerem pra mim o que vocês estão fazendo a partir dessa resenha, a partir do meu resumo de livros, a partir do jeito que eu falo. Fique bem, eu também. Se você chegou até o final, não é inscrito, me analise aí e se inscreve. Beijo, até o próximo. Tchau.